E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Luiz, professor de Legislação Empresarial, e o nosso tema de hoje é sobre os contratos de fiança. Os contratos de fiança, ele é uma espécie de garantia pessoal. Dentro dessa garantia, eu tenho a natureza contratual. Esse contrato, ele tem a natureza jurídica de contrato acessório. É um contrato acessório porque ele segue um contrato principal. Sempre que houver um contrato de fiança, haverá um contrato principal. Um exemplo, contrato de aluguel, que é o contrato de locação. Dentro do contrato de locação, que pode ser locação de um imóvel, vamos imaginar que seja locação de um imóvel comercial. Então, eu vou alugar um imóvel para que eu possa exercer o meu comércio, para que seja o ponto do meu negócio. Nesse caso, eu tenho um contrato principal. O contrato principal vai ser o contrato de locação. Já o contrato acessório, ele segue o contrato principal, que no caso vai ser o contrato de fiança. Então, observem que é um contrato à parte, do qual eu tenho um contrato de locação. De um lado eu tenho um contrato de locação e do outro eu tenho um contrato de fiança. Esse tipo de contrato eu posso considerá-lo como um contrato gratuito. É um contrato gratuito porque o fiador ele não pede um dinheiro de volta, ele não pede um retorno, uma contrapartida financeira. Então, por conta disso, é considerado um contrato gratuito. Assim como os contratos de doação, como vocês viram, contrato de doação é um contrato gratuito. Por quê? Existe a figura do doador e do donatário. O donatário é quem recebe a doação e o doador é quem está fazendo a doação. No caso de doação, o doador ele não cobra nada para fazer essa doação. Ele simplesmente, por ato de mera liberalidade, ele faz essa doação. Nesse contrato de fiança, é a mesma coisa. Nesse contrato de fiança eu tenho o fiador, e esse fiador é quem vai se responsabilizar pela dívida do devedor, só que esse fiador, ele não pede uma contraprestação financeira. Ele simplesmente, por mera liberalidade, por mera vontade dele, por mera caridade, ele se envolve nesse contrato de fiança. As partes nesse contrato de fiança é o fiador e o credor. Observem aqui na descrição que eu vou fazer, então vocês tentem observar como que funciona esse contrato de fiança. Olha só o exemplo. Eu dei o exemplo para vocês de um contrato de locação de imóvel. Vamos imaginar que o professor vai alugar um imóvel comercial. Um imóvel para que esse imóvel seja o escritório de advocacia do professor. Nesse caso, pessoal, se eu estou tratando diretamente com o proprietário, com o locador, que é o dono do imóvel, nesse caso eu tenho duas figuras. A primeira figura é o credor e a outra é o devedor. Então, nesse meu contrato de locação, do qual eu estou alugando um imóvel para que seja o meu estabelecimento, esse ato eu tenho o credor. Quem será o credor? O credor nesse contrato vai ser o locador. O locador vai ser o credor. Por quê? Porque ele está aguardando um crédito. Ele está aguardando que venha um dinheiro para sua conta. E esse dinheiro é por meio das mensalidades do contrato de aluguel.
por meio das mensalidades da locação. E quem vai fazer esse pagamento? Vai ser o devedor, no caso eu, que estou dentro desse contrato. Então, para vocês observarem, sempre quando falarem credor, o credor é aquele que ele está esperando um crédito, ele está esperando que o devedor o pague. Então, nesse contrato de locação, vamos supor que eu tenho um contrato de locação e eu sou o devedor, porque dentro desse contrato, eu vou alugar esse imóvel para que esse imóvel seja meu estabelecimento comercial, e o credor ele vai receber uma contrapartida. Ele vai receber as mensalidades do contrato de locação. Então, nesse caso pontual, é muito simples da gente identificar quem é o credor e quem é o devedor, e que ambos têm as suas responsabilidades. O credor tem a obrigação de me fornecer o que eu preciso, que é o imóvel, e o devedor, que sou eu tenho a obrigação de devolver ao credor o dinheiro, a mensalidade do aluguel. Isso tudo é em um contrato simples, é um contrato único. Só que pode ser que esse mesmo credor, o credor que é o locador, seria isso, locador, nesse caso, o locador, ele pode exigir do locatário, que sou eu no caso, o credor pode exigir do devedor um fiador. Por quê? Geralmente, os contratos, eles têm o sério risco de a pessoa ficar inadimplente. Inadimplente significa que a pessoa vai ficar sem condições financeiras para pagar. Dentro de um contrato de locação, geralmente são contratos extensos, que vai acima de 12 meses, acima de um ano. São contratos que podem ter 2 anos, 3 anos. Quando se trata de locação comercial, que é para o comércio, para realizar um estabelecimento, ou melhor, para realizar o ponto do negócio, nesse caso, os contratos de locação eles são bem mais extensos. Eles são de 3 anos a 5 anos, podendo ser prorrogado por mais tempo. É bem diferente dos contratos de locação de imóvel residencial, que geralmente os contratos de imóvel residencial, os contratos de locação de imóveis, eles variam entre 12 meses até 36 meses, podendo ser prorrogado também. Nada impede que esse contrato seja prorrogado. Mas vejam só que o credor, no caso o locador, no caso desse contrato de locação que a gente está falando. Nesse caso, o credor vai ser o locador e o devedor vai ser o locatário, que sou eu, no caso. Estou contratando uma locação para o meu imóvel, para o estabelecimento do meu negócio. A qualquer momento, o credor ele pode estabelecer as seguintes regras. O credor pode estabelecer que ele vai aceitar fazer esse contrato de locação. Porém, ele vai exigir que haja um fiador nesse contrato. Por quê? Esses contratos, eles são muito onerosos. O contrato de locação são onerosos. Nesse caso, a pessoa que é o credor, a pessoa do credor, no caso do contrato de locação, vai ser o locador. Então, o locador ele pode ficar com receio de não receber o pagamento. Daí, então, ele, por conta desse receio, pode ser que ele exija uma garantia. Essa garantia vai ser por meio da fiança. Então, ele vai exigir que dentro desse contrato haja a figura de um fiador. É aí que entra o fiador no contrato. O fiador ele vai garantir que o credor receba seus créditos, caso
o devedor ele fique inadimplente. Como eu falei a vocês, inadimplente vai ser a pessoa que não tem condições financeiras de arcar com o compromisso contratual. Visualizando esse exemplo, aqui temos 3 figuras: a figura do credor, a figura do devedor e do fiador. Porém, dentro de um contrato de fiança, como eu falei para vocês, o contrato de fiança é um contrato acessório. É um contrato acessório do qual sempre vai existir um contrato principal. O contrato principal vai ser o contrato de locação. Exemplo, o contrato de locação, tá? Esse contrato pode ser qualquer outro contrato. Então, qualquer outro contrato eu posso colocar um fiador também, não necessariamente que seja no contrato de locação. Um contrato de compra e venda, eu posso colocar um fiador de repente. Não é comum, mas eu posso colocar. Para ficar melhor, é sempre bom eu exemplificar o contrato de locação para vocês. Por quê? É algo que está mais próximo do nosso dia a dia. Porque muitas das vezes os nossos familiares alugam o imóvel residencial ou alugam um imóvel comercial. Então fica mais fácil da gente exemplificar. Esses contratos, como eu falei, o contrato de fiança, ele sempre será um contrato acessório. Acessório a gente sempre lembra daqueles, né, de acessório, de alguma bijuteria, de um boné, é um acessório. Então é algo que acompanha. Nesse caso do acessório, eu tenho o contrato principal. O contrato principal vai ser o contrato de locação do imóvel. O contrato acessório vai ser o contrato de fiança. Observem então que são 2 contratos. Só que dentro do contrato de fiança existem só 2 partes nesse contrato. Existe a figura do credor e a figura do fiador. Dentro do contrato de fiança não entra a figura do devedor. O devedor ele vai entrar no contrato principal, que é o contrato de locação, do qual haverá o credor somente e o devedor. Já no contrato de fiança, eu tenho as seguintes partes. As partes são o credor, que é aquele, no contrato de locação vai ser o locador, e o fiador, que vai ser a pessoa que vai se responsabilizar pela dívida do devedor. Então, é dessa forma que funciona o contrato de fiança. Os contratos de fiança exigem a vênia conjugal, que é a autorização do cônjuge, seja a autorização do marido ou da esposa, para que haja esse contrato. Por quê? É um contrato que, se a pessoa não pagar, quem paga é o fiador. Daí, nesse caso, se o fiador não tiver dinheiro para pagar, e nem o devedor, se nem o devedor tiver dinheiro e nem o credor, nesse caso, os bens do fiador podem ser penhorados. Os bens do fiador podem ser vendidos a leilão por meio de ações judiciais, por meio de processo judicial. Por isso, é muito importante a vênia conjugal nesse contrato. Por quê? A esposa ou marido da pessoa que vai entrar no contrato de fiança, que vai ser o fiador, ambos os cônjuges têm que estar cientes de que, se não houver pagamento, e se eles também não pagarem com dinheiro, se não houver o pagamento do devedor, eles terão que pagar o crédito ao credor, seja em dinheiro ou seja por meio da venda de seus bens, como imóveis, como bens móveis, exemplos, carros, casas, entre outros. As espécies de fiança. A gente conhece a figura da fiança por meio da fiança do direito penal, né? Então, o direito penal ele sempre traz a evidência da fiança. Eu acho que muitos de vocês
Já ouviram falar que tal pessoa roubou ou matou alguém e aí ela saiu da cadeia mediante fiança, né? A fiança está muito presente no direito penal. Só que lembrando que a fiança no processo penal, ela não serve para eliminar a pena da pessoa, tá? Muito contrário. A fiança serve para você garantir um crédito ao judiciário e você vai garantir por meio de dinheiro que você vai ficar em liberdade, a sua garantia de liberdade até que o seu processo inteiro seja transitado e julgado. Então, essa liberdade que a pessoa tem é até o final do processo. Depois do final do processo, se ela for considerada culpada, aí no caso ela será presa, independente de ela ter pagado fiança ou não. Tá? Então, a fiança no processo criminal ela não serve para eliminar a pena. O que nos interessa mesmo é a fiança dentro do âmbito do direito civil, que é essa fiança acessória, o contrato acessório. Os contratos de fiança, eles obedecem à garantia de ordem. O que significa isso? Significa que antes do credor bater na porta do fiador, ele tem que executar o devedor primeiro. Como assim, professor? Vamos exemplificar. Vamos supor que eu tenho um contrato de locação e esse contrato de locação eu tenho um fiador. Até então tudo bem. Vamos supor que o devedor, que é o locatário, ele não pagou ao locador. Então, existe um devedor que está inadimplente. Por conta disso, se o devedor não paga as mensalidades do aluguel, nesse caso, quem é responsável pelo pagamento vai ser o fiador. Só que antes do credor, que é o locador, antes do locador, que no caso é o credor, antes dele bater na porta do fiador, ele tem que bater primeiro na porta do devedor. Isso é o tal do benefício de ordem. Então, antes de eu executar os bens do fiador, é necessário que eu bata lá na porta do devedor principal. Que eu bata lá na porta dele e falo, olha, você está me devendo os valores do aluguel. Você tem que me pagar. Então é necessário eu fazer isso primeiro. Aí, caso o devedor ele fique inerte, ele não queira pagar, ele começa a falar que não tem dinheiro, que não recebeu, que está desempregado. Aí o que acontece? O credor terá que bater na porta do fiador. Aí ele vai falar, olha, fiador, o locatário não tem dinheiro, não quer pagar o aluguel, você é o responsável por ele, então você que vai pagar. É basicamente isso. Benefício de ordem significa que eu tenho primeiro que executar o devedor para depois executar o fiador. Dentro de um contrato de fiança, pode haver também a pluralidade de fiadores. Então é possível que dentro desse contrato eu tenha vários fiadores. Isso é permitido pelo direito civil. O contrato de fiança, ele se extingue da forma natural. Então ele pode terminar de forma natural, que é com o término do contrato principal. Então vamos supor que a pessoa alugou um imóvel e esse contrato de locação foi até janeiro de 2025. Nesse caso, se a pessoa pagou direitinho, devolveu o imóvel, devolveu as chaves, então está tudo certo. Então, o contrato acessório, que é o contrato de fiança, ele extinguiu de forma natural. A extinção da fiança também pode se dar pela morte do fiador. Então, caso o fiador ele morra,
Aí, nesse caso, o contrato extinguiu. E aí, com essa morte do fiador, pode ser que o credor exija que ponha um outro fiador no lugar desse fiador que morreu. É importante que vocês saibam que esse contrato de fiança, geralmente, quando o devedor ele não paga, quem vai se responsabilizar é sempre o fiador. Nesses casos, geralmente, esses casos chegam até na justiça. É por meio do processo judicial que existe a execução e a penhora dos bens. Então, caso tanto o devedor quanto o fiador não tenha dinheiro para pagar o credor, aí nesse caso é realizado um processo judicial e os bens, tanto do devedor quanto do fiador, podem ser executados, ou seja, eles podem ser vendidos a leilão, isso se chama de penhora, então eles podem ser vendidos no leilão e o dinheiro desse leilão vai pagar o credor. Então olhem só como é um contrato complexo. O aval e a fiança são dois institutos muito parecidos, então aqui falamos sobre o contrato de fiança. E o aval, só para vocês saberem o que seria o aval ele é muito parecido com o contrato de fiança. No aval, o avalista ele vai ter também as garantias, então trata também de garantias, tanto o aval quanto a fiança. Só que, quando eu falo sobre fiança, eu estou falando sobre direito obrigacional, eu estou falando necessariamente sobre os contratos em si. Quando eu falo em aval, eu estou falando de alguém que garantiu a dívida de outra pessoa, mas não em relação a um contrato, mas sim em relação a um título de crédito. Então, por isso que eu pedi para vocês fazerem a pesquisa sobre os títulos de crédito, para vocês saberem que são esses títulos de crédito. E para vocês saberem que a diferença entre um aval e uma fiança é que a fiança vai tratar sobre contratos. Pode ser um contrato de compra e venda, pode ser sobre um contrato de locação. Já o aval, não. O aval, ele também se trata de uma garantia. Só que é uma garantia que vai envolver um título de crédito, como, por exemplo, uma nota promissória ou um cheque. Pessoal, agradeço a vocês. Eu espero que vocês tenham compreendido a respeito desse contrato de fiança. O contrato de fiança ele sempre será um contrato escrito. Esse contrato de fiança ele não pode ser um contrato verbal. É muito importante saber dessa parte, porque um contrato de fiança ele tem que estar bem descrito, porque é muita responsabilidade você ser fiador de alguém. Esses contratos que envolvem fiança, os contratos de fiança civil, são contratos que geralmente têm a relação de confiança um no outro. São contratos que geralmente alguém pede para outra pessoa ser o fiador. Então, é bom que esse contrato sempre seja escrito, que o contrato principal seja escrito e que o contrato acessório, no caso o contrato de fiança, também seja escrito. Na prática, é muito importante vocês saberem que, embora seja um contrato acessório, esse contrato ele pode estar dentro do mesmo corpo do contrato principal. Como assim? Eu posso fazer um único contrato e esse único contrato ele tem ali dentro desse contrato o contrato principal, como por exemplo o contrato de locação, e ali dentro também eu tenha o contrato de fiança. Então eu posso fazer dentro do mesmo documento. É isso que eu acho que agora eu me expressei melhor para vocês. Dentro do mesmo documento, dentro do mesmo papel, seja o papel ou PDF, dentro do mesmo arquivo, eu consigo fazer o contrato principal, que é o contrato de locação ou qualquer outro tipo de contrato,
E mais para baixo desse contrato eu posso colocar o contrato de fiança. Ou seja, eu coloco tudo no mesmo documento. Pode fazer isso? Pode. E geralmente é a prática do dia a dia. Mas também eu posso fazer de forma separadinha, que fica bem mais organizado. Eu posso separar o contrato de locação e o contrato de fiança. Lembrando sempre dos requisitos de um contrato, nome das partes, se a pessoa é casada ou se é solteira ou se possui união estável, assinatura das partes. Agradeço novamente a vocês. Então, curtam o meu vídeo e não se esqueçam de se inscreverem no meu canal.